Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das histórias mais fundamentais da humanidade. É aquela história, sabe, sobre um começo que era para ser perfeito, uma única regra e a escolha que, bom, mudou o rumo de tudo. E o ponto de partida é todo em torno dessa pergunta. Pensa só, um paraíso, um lugar cheio de liberdade, mas com uma única proibição. É justamente essa regra que monta o palco para todo o drama que vem a seguir. Para a gente poder entender a queda, primeiro a gente precisa ter uma ideia do que foi perdido, né? Tentar imaginar essa perfeição. Como é que era o mundo antes dessa escolha que mudou tudo? Olha, o cenário era idílico mesmo. O Jardim do Éden, né? A descrição é de um lugar de uma beleza, uma abundância, com todo tipo de árvore frutífera, rios sustentando a vida. A humanidade, criada à imagem de Deus, tinha recebido domínio sobre a terra. Era uma posição de muita honra. Só que, bem no meio de tudo isso, tinham duas árvores bem especiais que se destacavam. E elas eram cruciais para o que estava por vir. E aqui a gente chega no ponto-chave da história. A árvore da vida, bom, ela oferecia a imortalidade. Mas a outra, a do conhecimento do bem e do mal, era tipo uma fronteira. E não era só sobre obedecer, não. Era sobre a própria consciência. E era justamente ela o foco de uma ordem bem específica. E a regra era super explícita e a consequência, bem severa. Uma única coisa proibida num paraíso de liberdade total. O aviso não podia ser mais claro. Se desobedecessem, o resultado seria a morte. Simples assim. Pois é, e isso resume perfeitamente como eles eram. Uma inocência total, sabe? Sem aquela autoconsciência, sem vergonha. Era um estado de harmonia pura com o Criador e com a criação toda. Mas, como a gente já sabe, essa inocência não ia durar muito tempo. Ok, com o cenário todo montado, entra um novo personagem na história. E é ele que vai trazer a dúvida, a tentação e que vai mudar tudo de lugar. O texto original apresenta quem vai ser o catalisador dessa mudança toda. E olha que interessante, a serpente não é descrita como má, mas como astuta. E é justamente essa astúcia que ela vai usar para desafiar a ordem que existia ali. Aqui o conflito fica bem claro, é direto ao ponto. De um lado está a ordem divina, com uma consequência definitiva. Do outro, a serpente negando tudo, categoricamente. Isso coloca a mulher numa encruzilhada, né? Uma escolha existencial. Em quem acreditar? E aqui está o pulo do gato do engano. A serpente não só diz, não, vocês não vão morrer. Ela vai além. Ela meio que reformula a proibição, dando a entender que Deus fez isso para manter o poder para si. Ela oferece a promessa de se tornarem como Deus, de ter conhecimento, uma nova percepção, uma nova consciência. É uma tentação poderosa demais, né? Pronto, a semente da dúvida foi plantada. O palco está armado para o grande momento da história. A decisão que vai definir o destino de tudo. O texto chega a detalhar o processo de pensamento por trás da decisão. Foram três coisas, basicamente. A mulher viu que o fruto parecia bom para comer, que era bonito, agradável aos olhos, e também que era desejável para se ter sabedoria. Então ela pegou, comeu e depois deu para o marido que estava com ela. E ele comeu também. E a consequência foi imediata. E de certa forma, a serpente não mentiu. Os olhos deles se abriram. Só que o que eles viram não foi essa divindade toda. O que eles viram foi a própria vulnerabilidade. A inocência acabou ali. No lugar dela veio uma autoconsciência bem complexa, que trouxe junto a vergonha e o medo. E aí, claro, vem a hora da verdade, o momento do confronto. Deus anda pelo jardim e chama pelo homem. E a pergunta, onde você está? Não é sobre o lugar físico, sabe? É muito mais sobre um chamado à responsabilidade. É como se perguntasse, em que estado você se encontra agora? Escondido e com medo? E essa parte é um retrato perfeito da reação humana quando a culpa bate, né? Em vez de assumir a responsabilidade, começa aquele famoso jogo de empurra. O Adão culpa a mulher, e se a gente parar para pensar, culpa até Deus por ter colocado ela ali. A mulher, por sua vez, joga a culpa na serpente. Bom, com a transgressão sendo admitida, mesmo que com a culpa sendo passada para frente, vem o julgamento. As consequências daquela única escolha começam a se desenrolar, uma por uma, para cada um dos envolvidos. E as sentenças são bem específicas e mudam tudo. A serpente é rebaixada, amaldiçoada. A mulher vai passar a ter dor na hora de ter filhos. E o homem que antes cuidava de um jardim farto, abundante, agora vai ter que ralar muito, lutar com um solo amaldiçoado para poder sobreviver. A harmonia com a natureza acabou.
Então, o ponto crucial passa a ser o seguinte: a humanidade agora tinha um conhecimento que antes era só de Deus. Aí, a preocupação se volta para outra árvore, a da vida. Imagina só, o que aconteceria se a humanidade, nesse novo estado, com esse conhecimento todo, mas também alienada, conseguisse alcançar a vida eterna? E por isso, a consequência final é a expulsão. O paraíso foi perdido. O homem é mandado embora para trabalhar a terra de onde ele veio, agora separado da presença direta de Deus e sem acesso à árvore da vida eterna. E para selar de vez esse banimento, a história termina com uma imagem muito forte, inesquecível. Querubins e uma espada de fogo guardando o caminho de volta para a árvore da vida. Isso garante que o paraíso não pode ser retomado. A separação agora é total, é permanente. E no fim das contas, a história deixa a gente com essa pergunta que é bem profunda. Será que é só um conto sobre quebrar uma regra? Ou será que é uma grande alegoria sobre o nascimento da consciência humana com toda a dor, todo o trabalho e todo o conhecimento que vem junto com ela? É uma interpretação que continua ecoando até hoje.